Oi, bebês! Oi, amores! Nós estamos aqui hoje para comentarmos a prova do Enem de 2016. E antes da gente começar a fazer os comentários, as observações, dar as dicas para vocês, eu queria chamar a atenção com relação aos conteúdos que apareceram na prova desse ano. Que, surpreendentemente, alguns conteúdos que sempre caíram em quantidade maior simplesmente não apareceram. Principalmente a parte de endemias e epidemias, que sempre foi um conteúdo muito explorado pela prova do Enem. Entretanto, amores, os conteúdos que caíram, alguns sempre apareciam, que era o caso de histologia. Só que esse ano a gente teve a observação, ou a gente chegou à conclusão de que esses conteúdos foram cobrados de maneira mais simplória. E o que significa na prática isso para quem vai fazer as provas dos próximos anos? Que existe, amor, existe a chance de qualquer aluno fechar a prova de biologia do Enem. Os conteúdos eles foram cobrados na forma mais simples, sem explorar muitos detalhes, o que dá um alento, dá um novo gás, uma nova força para que a gente saiba que na parte de ciências da natureza a prova de biologia pode ser gabaritada. Ok, bebês? Agora vamos começar os comentários da prova rosinha desse ano de 2016, que me foi presenteada pelo meu lindo e amado aluno Diego Cardoso, meu Dieguito. E, amores, a primeira questão que a gente vai comentar é a questão de número 46, que é uma questão que fala de botânica, explorando a parte de fotossíntese e falando dos vasos condutores de substâncias que são os responsáveis pela chegada de água e sais minerais até a folha, que é o caso dos vasos lenhosos. Então a questão tem uma imagem, e nessa imagem tem uma árvore e também tem a imagem da epiderme foliar, onde aparece a representação do estômato. E também fala-se dos vasos lenhosos. E aí a questão diz: a figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. Mesmo que essa planta viesse a sofrer a ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva é amores, 3 observações. Primeiro, na imagem apareceu o estômato, que é um componente da epiderme, do parênquima, né, que é um tecido vegetal. O parênquima clorofiliano, ou parênquima palissádico, ele está mostrando o local onde a seiva mineral ela vai ficar localizada. E a epiderme da folha que aparece na imagem, ela mostra essa estrutura que é responsável pela transpiração do vegetal, que é o estômato. E a outra coisa é falando do xilema, dos lenhos ou xilema, que são vasos condutores de água e de sais minerais no vegetal. Então a planta ela absorve água através da raiz. Os pelos absorventes eles vão tirar essa água que está em maior concentração fora e vão levar eles para dentro da planta. Existe uma força, uma coesão, chamada de força coesotensão transpiratória, que cria uma corrente ininterrupta, levando essa água e os sais minerais até a folha, para que ocorra o processo fotossintético. Depois que ocorre a fotossíntese, amores, apesar de ter subido água, também é produzida água. E essa água precisa ser eliminada. Quando ele fala da face para cima e para baixo, está mostrando que os estômatos tanto podem estar na epiderme superior quanto na epiderme inferior. Então a planta ela independe dessa epiderme superior para ela captar a energia luminosa. E para eliminar também, amores, a água sob a forma de vapor. Então a resposta correta é a alternativa que fala da transpiração. Então, está aqui, a transpiração total é igual à transpiração estomatar mais transpiração cuticular. Ou seja, os estômatos que vão, na realidade, eliminar esse excesso de água produzido na fotossíntese, eles estão presentes na imagem. Por que não pode ser a letra A? Porque gutação, amores, é feita
por uma outra estrutura chamada hidatódio e a eliminação de água sob a forma de gotas. A B não pode ser porque gravidade não tem nada a ver com isso, amores. O que faz com que ocorra a subida da água nada mais é do que a coesão entre as moléculas de água. A letra C está errada porque a respiração é uma consequência do processo de fotossíntese e a respiração não tem relação com a transpiração. Transpiração, fotossíntese. E não pode ser a D, apesar de ser fotossíntese, porque ele está falando do fenômeno realizado pelos estômatos bebê. Quando a gente falar de transpiração, é estômato, transpiração é perda de água sob a forma de vapor. E 90% dessa perda é feita através dos estômatos. Ok, bebês? Então vamos partir agora para a questão de número 53, que também é uma questão de citologia. Lembrando que a primeira falava de biologia energética, que é citologia. Aqui a gente vai explorar especificamente as organelas. O texto fala o seguinte, lembrem que é a prova rosinha. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo endereçamento para as diferentes organelas de acordo com as suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma partícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, fica atento, in vitro, é capaz de exercer suas atividades em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir esta célula. Aporte energético, ciclo de Krebs. Vai anotando as dicas. Ao escolher uma proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Amores, ciclo de Krebs faz parte do processo respiratório. Ciclo de Krebs é a segunda etapa da respiração. E ele fala em aporte energético. Função da mitocôndria é produzir energia. Olha aqui a fórmula. Olha aqui a organela mitocôndria. Aí, amores, a resposta correta é a letra B. Não existe nada que direcione vocês para outra alternativa. A A está erradíssima, que fala de núcleo. Amores, núcleo não tem organela nenhuma. A letra C, peroxissomo. Função do peroxissomo, amores, desintoxicação. Nada de produção de energia. Alternativa D, complexo golgiense. Empacotar, secretar, excretar, armazenar substâncias. E a última, que também está errada, é a letra E, que é retículo endoplasmático. Função, síntese de proteínas ou síntese de lipídios. Então, amores, tudo leva vocês para marcar a alternativa B por conta do processo de respiração celular. Ok, bebês? Então vamos partir agora para a questão de número 57, que fala a respeito de substâncias que desfazem coágulos ou anticoagulantes. Então, é feita aqui no texto uma colocação para que se possa, através do uso de algumas substâncias que existem nos animais, desfazer coágulos que apareçam no nosso corpo. Então, o texto diz o seguinte, não esqueçam que é a prova rosinha. Adoro! A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela formação ou pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infartos e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são. Amores, antes da gente começar a comentar as alternativas, é bom lembrar que nós temos uma substância anticoagulante, que é a heparina. A heparina, ela é produzida no nosso corpo quando ocorre o aparecimento de coágulos.
Mas, obviamente, em determinadas situações, a heparina não é suficiente para que esses coágulos eles sejam desfeitos. Então, a ideia é utilizar outras proteínas de origem animal para que elas possam reverter esse quadro de coagulação. Lembrem que a fibrina ela é coagulante, ela é responsável para que se evite um processo hemorrágico. E a histamina tem função antagônica, certo? Desfazer coágulos. Então, a alternativa correta é a alternativa E, que fala de mosquitos hematófagos. Vamos ver o erro da afirmativa A, que fala de moluscos fitófagos. Amores, fitófago é o ser que se alimenta de vegetais. Então, não há necessidade de substâncias anticoagulantes. A ideia é pegar aquele animal que seja hematófago, que utilize o sangue como nutriente. A afirmativa B também está errada, porque ela fala de moscas saprófagas. Saprofagia significa nutrir-se de substâncias em decomposição. Nada a ver com o que se pede no texto. E a letra C, que também está errada, é a que fala de pássaros carnívoros. O pássaro carnívoro, ele se alimenta de carne. Ele não precisa usar, amores, de jeito nenhum, uma substância anticoagulante. Certo? Agora vamos para a alternativa D. Morcegos frugívoros. Morcego frugívoro, o morcego se alimenta de frutos. Se você tivesse falado de um morcego hematófago, aí sim. Agora, quando ele vem na alternativa E, da questão 57, da prova rosa, ele fala de mosquitos hematófagos. Amores, a gente falou muitas e muitas vezes sobre esse termo hematófagos, mas muitas vezes mesmo. Quando a gente falou de doenças transmitidas por inseto, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, todas as arboviroses, falamos das protozooses, doença de Chagas, malária, leishmaniose e até da verminose, que também é transmitida por inseto, que é o caso da elefantíase. E eu o tempo inteiro frisei para vocês, bebês, macho não pica, lembram? Macho é fitófago, fêmea é hematófaga. Ela se alimenta de sangue. Só que para poder ela conseguir retirar o sangue, na hora que ela pica, ela lança uma substância anticoagulante. Óbvio. Caso contrário, ela não conseguiria retirar o sangue iria coagular. Então, se está falando numa questão de tratamento de doenças cardiovasculares, de obstruções de vasos, de artérias, de veias, a gente tem que lembrar de uma substância que desfaz o coágulo. Do mesmo jeito que a gente sabe que a fibrina é uma substância coagulante, a heparina é anticoagulante. Nós temos essas substâncias no corpo da gente. Então, eles querem o quê? Nos animais que têm essa capacidade, pegar a substância que eles possuem para utilizar no nosso corpo como medicamento para que se desfaça um coágulo. Então, hematófago alimenta-se de sangue, substância anticoagulante. Ok, bebês? Ok, amores? Agora vamos lá para a questão de número 63, também da prova rosinha, e que fala a respeito do gás metano. A questão diz o seguinte: a coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais pode criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Pô, gente, fala sério, né? Você vai levar seu cocô para dar uma cagadinha na rua. Vai levar seu cocô para dar uma cagadinha na rua. Tu quer que o cachorro saia cagando tudo quanto é canto, para que alguém pise, para que também se possa transmitir doenças
como, por exemplo, o bicho geográfico, que a gente sabe que é uma verminose, né, de um nematódo que vem a partir de fezes de cachorro. Então você tem que eliminar, levar seu saquinho de lixo, sua pazinha e pegar o cocozinho de seu cachorrinho, que você chama de filhinho, e levar para casa e fazer o descarte, ok? Aí depois tem a imagem mostrando, né, a retirada das fezes, é colocado num ambiente adequado e se fala. A figura 2, que é já a parte de baixo, que tem a imagem do cachorro, ilustra o projeto Park, desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor, instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Uma inovação desse projeto é possibilitar, amores, a gente está cansado de ouvir falar que um dos mais numerosos gases de efeito estufa é o gás metano, que é liberado pelos ruminantes, né? Esse gás estufa, ele também pode ser usado, como nós estamos vendo aqui, para gerar energia. O metano, quando você utiliza em biodigestores e você pega fezes de animais, você tem como subproduto o metano. E esses biodigestores, que vêm exatamente dos resíduos do lixo, de matéria orgânica, ele vai produzir, amores, energia. Isso já se falou nas energias limpas, quando se fala de lixo, de que maneira você pode transformar esses resíduos orgânicos em subprodutos aproveitáveis. Já se falou demais que o gás metano é um subproduto que vem de fezes de animais. Ok, bebês? Então, todas as outras alternativas, armazenamento de gás carbônico não poderia ser, decomposição aeróbica das fezes, nem pensar, amores. Uso mais eficiente dos combustíveis fósseis, aí não seria, já que a gente está falando do gás metano das fezes. E a fixação de carbono em moléculas orgânicas. Isso só é feito, amores, através da fotossíntese. Então aqui, amor, foi uma questão clara, uma questão óbvia da utilização do gás metano para se produzir energia a partir da matéria orgânica em decomposição. Ok, bebês? Ok, amores? Agora vamos para a questão de número 73, que fala, amores, de fotossíntese, né? Vamos lá. Uma questão também, amores, bem basiquinha, bem básica, tranquila. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, que é o elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Amores, a gente falou isso dezenas de vezes. Amores, memorizem a fórmula da fotossíntese, que está aqui. Você está vendo o CO2, que é o carbono inorgânico, que, aliás, amores, no ciclo do carbono é a única forma do carbono inorgânico ser introduzido na natureza, é através da fotossíntese. E é isso que ele está falando aqui na questão. Para você produzir o carbono orgânico, que é a glicose. Só quem faz isso, bebê, é produtor. Só quem faz isso é autótrofo. É aquele ser que vai introduzir o carbono inorgânico na natureza. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, que são algas, zooplâncton, que são microcrustáceos, alevinos, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Pronto, bebê, eu peguei o CO2 e converti em glicose, que é o carbono orgânico. Em que grupo de organismos ocorre essa transição? O bebê só pode ser produtor, só pode ser autótrofo, só pode ser vegetal. No caso, numa cadeia alimentar na água, fitoplâncton, que são algas cianofícias, algas protistas. Zooplâncton é quem come o fito.
Então ele já vai pegar o quê? A matéria orgânica, ou seja, o carbono orgânico, que é a glicose. Molusco, crustáceos e peixes do mesmo jeito, amores. Essa questão era uma questão de cadeia alimentar, que a gente falou tanto, a gente revisou tanto cadeia alimentar, ecologia, e revisamos também, amores, fotossíntese. Falamos da importância da biologia energética nas provas do Enem. Então essa questão, amores, foi um presente. Foi uma questão muito fácil. Ok, bebês? Agora vamos partir para a questão de número 77, que é uma questão que fala de química da célula. É o básico do básico de química da célula. Quando ele fala aqui, amores, a respeito recentemente, questão 77 da prova Rosinha, Enem 2016. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a quantidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será prejudicada ou será modificada, melhor dizendo, primariamente pela redução de... Amores, aqui é uma questão de química da célula que envolve ciclo do nitrogênio. A gente aprendeu em química da célula que as moléculas orgânicas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É o chão. Aprendemos no ciclo do carbono que quem fixa esse carbono são as bactérias, quem fixa esse nitrogênio são as bactérias e cianobactérias. Ele falou aqui, amores, do trigo. O trigo é uma leguminosa. Se uma leguminosa é uma alelobiose de mutualismo chamada de bacteriorrizas. O nitrogênio gasoso vai ser fixado através de bactérias que existem na raiz dessas leguminosas. E se elas fixam, é para que se possa produzir nesses vegetais aminoácidos e proteínas, nucleotídeos, ácidos nucleicos. As duas moléculas orgânicas que possuem na sua composição esses 4 elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, proteínas e ácidos nucleicos. Então, amores, vamos agora comentar as alternativas. O enunciado, repetindo, ele fala: nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... Amores, a alternativa A fala de amido. O amido, ele não tem na composição o nitrogênio, é carbono, hidrogênio e oxigênio. A afirmativa B fala da frutose. A frutose também é um carboidrato. A frutose é um monossacarídeo que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. A alternativa C, lipídios, gorduras, ou simplesmente lipídios, fosfolipídios, esteroides. Essas substâncias também não têm na sua composição o nitrogênio. E não é, na realidade, comprometida imediatamente, porque a única seria a que tivesse na sua composição nitrogênio, ou seja, aminoácidos e proteínas ou ácidos nucleicos a partir dos nucleotídeos. A afirmativa D, celulose, amores, também é um carboidrato. Carboidrato não tem na sua composição todos esses elementos químicos. Então, a alternativa correta é a letra E, que fala das proteínas. Elas sim, amores, se não ocorrer a fixação do nitrogênio, a planta não terá na sua composição aminoácidos e, consequentemente, não terá proteínas. E a gente vai ficar com a deficiência ou com déficit proteico a partir da ocorrência desse processo. Ok, bebês? Ok, amores? Nós estamos terminando o nosso primeiro bloco de revisão da prova do Enem de 2016. E nós vamos continuar no segundo bloco falando das outras questões, comentando, revisando, para ajudar vocês, amores, mais e mais. Para você continuar assistindo essa revisão, clica aqui que a gente passará para o bloco 2 de revisão da prova do Enem.
Tchau, bebês! Tchau, amor! Estou aguardando vocês na minha segunda aula da revisão do Enem.